Luiz Felipe Pondé resolveu opinar sobre como o governo federal deve agir para ajudar o Rio Grande do Sul e se saiu com uma brilhante ideia de cancelar um evento que acontecerá no ano que vem sobre mudanças climáticas. Pois é, cancela o evento sobre mudanças climáticas para ajudar o Rio Grande do Sul, que está sofrendo com mudanças climáticas. Bom, vamos entender agora no Plantão do Meteoro. Pois é. Opinião todo mundo tem, não é mesmo? Deixa eu chamar aqui na tela a Sofia Labanca. Sofia, ficou um pouquinho contraditório, mas se a gente for cavar um pouquinho essa informação, a gente vai entender a pessoa que diz isso e a ideologia que ela geralmente segue por aí. Pois é, né? Vamos lá. Vamos cancelar um evento sobre como mitigar e se adaptar às mudanças climáticas para ajudar o estado que foi devastado pela falta de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Não vai dar certo. Vamos lá, isso aí, né, aconteceu na noite do dia 13 de maio, ontem, se você está assistindo aqui ao vivo, e eu até queria mostrar o vídeo, mas a cultura não deixa. Se eu mostrar esse vídeo, a cultura vai desmonetizar a live, vai desmonetizar o corte, então não vai ter vídeo. Vamos pro texto mesmo lá no site da TV Cultura, que a gente tem aí, ó. Pondé, deviam cancelar a Copa em Belém e mandar o dinheiro para o Rio Grande do Sul, né? Esse foi o comentário que o Pondé fez ontem no Jornal da Cultura. Olhando ali no texto, a gente vai ver algumas aspas, ó. Pelos cálculos, o Brasil vai gastar perto de 1 bilhão com a Copa em Belém. Acho que deviam cancelar a Copa e mandar o dinheiro para o Rio Grande do Sul, disse. Descendo mais um pouquinho, a gente vai ver ali, ó. Países como os Estados Unidos têm uma marinha com toda uma logística e uma técnica para lidar com catástrofes dessa forma. Países como os Estados Unidos, que a única ajuda que ofereceram foi 100 mil dólares, enquanto o Banco dos BRICS está oferecendo 5,7 bilhões de reais, né? Mais de 1,1 bilhão de dólares. Eu acho que não é esses países que estão mais dispostos a ajudar. Mas enfim, não é esse o tema do vídeo. Vamos voltar para a questão do comentário ali do Pondé. O evento que ele está se referindo é a COP30, né? Que é a cúpula internacional que discute as mudanças climáticas. Ela vai acontecer aqui no Brasil, em Belém do Pará, como o Pondé já deixou claro ali, em 2025. A última COP que aconteceu, a gente tem que ser sincero, ela deixou um pouco a desejar, né? Aconteceu lá nos Emirados Árabes Unidos, que são aí um país famoso pela produção de combustíveis fósseis, que é exatamente o que nós precisamos parar de utilizar para controlar as mudanças climáticas. E foi muito marcada pelo lobby, foi muito marcada pelo fato de que o presidente da COP já tinha feito há pouco tempo antes declarações contra, né, negacionistas do clima. Então, assim, a gente tem que esperar que aqui no Brasil, pelo menos, essa COP seja um pouquinho melhor. E a gente tem que pensar que talvez eu esteja sendo muito otimista, mas talvez esse desastre que a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul motive o Brasil a criar uma COP um pouquinho melhor do que foi a última. Porque o que a gente precisa mesmo, a gente tem que lembrar, isso que a gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul, esse evento ele não tem como ser desligado das mudanças climáticas, da crise climática. Então, as discussões ambientais elas têm que ser levadas em consideração. A gente tem que escutar a ciência, né? Isso é importantíssimo. E a gente também tem que agir politicamente, porque só a ciência sozinha não vai resolver se ela não for colocada em prática. E para colocar em prática precisa política. E é só a gente olhar como, por exemplo, e daí a gente tem uma série aí de reportagens que eu pedi pro Lúcio já deixar engatilhado, a gente vai passando rapidinho uma por uma. A gente tem que pensar, por exemplo, como o governo do Eduardo Leite não colocou em prática os estudos contra os desastres que foram pagos aí pelo Estado, né? Ele ignorou o programa de estratégias para as ações climáticas, né? O Proclima 2050.
a gente tem que pensar, daí ali na próxima reportagem, né, que a maioria dos deputados do Rio Grande do Sul apoia projetos que podem agravar a crise climática, né? Vale até lembrar aqui também a questão das emendas, que só 3 deputadas, que foram aí a Fernanda Melchiona do PSOL, a Maria do Rosário do PT e a Reginete Bispo também do PT, foram as únicas deputadas do Rio Grande do Sul a enviar emendas para a prevenção de desastres climáticos. Enquanto isso, a maioria dos deputados está apoiando projetos que podem agravar a crise climática. Aqui a gente está falando do Eduardo Leite, a gente está falando dos legisladores do Rio Grande do Sul, mas a gente tem que pensar que a gente está falando do Rio Grande do Sul porque é o que está sendo afetado pelo desastre agora. Vamos ser sinceros, na maioria dos estados é a mesma coisa. Não é como se os outros estados estivessem muito melhor nesse sentido, só que não foram afetados ainda por um desastre tão grande quanto o do Rio Grande do Sul. Dá para olhar no nível municipal, e daí a gente olha para os outros estados, né? Vamos lá para a revista Fórum, que vai nos dizer que 15 capitais brasileiras não têm plano de enfrentamento à crise climática, aponta um estudo. Daí a gente vai ver que as únicas capitais que possuem algum plano são Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Teresina. Por outro lado, todas as outras capitais, que vão aí, Aracaju, Belém, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, São Luís e Vitória, não possuem plano para enfrentamento da crise climática. E a gente está falando só tem, não tem. Não estamos nem entrando na questão de quão bons são os planos das capitais que tem e muito menos se está sendo de fato colocado em prática. Então, tem muita coisa para ser feita. Diante de tudo isso, a gente tem que dizer, tem que parar de ouvir maluco, né? Tem que parar de achar que o cara que eu vou ser sincera, eu não consegui superar ainda aquele texto absurdo dele de 10 anos atrás, de que só tem esquerdista nas universidades porque o liberal de direita não consegue pegar mulher. Não é esse tipo de pessoa que a gente tem que estar ouvindo numa hora dessas. Pondé a gente conhece, né? Tem esse viés de liberal. Ele diz que não é nem de direita nem de esquerda. A gente já ouviu essa conversa em alguns lugares por aí. Mas ele diz que ele se propõe como um posicionamento liberal, e quando ele propõe, né, você derrubar um evento mundial em favor de falar sobre as mudanças climáticas para que o dinheiro desse evento seja enviado ao Rio Grande do Sul, você tá colocando dinheiro lá, mas sem resolver o principal problema como um todo, sabe? Essas discussões da COP, elas são extremamente importantes, sim, porque envolve os principais países, que a mudança climática não é uma cidade que vai resolver sozinha, não é um estado, não é um país. Se a gente não tiver todo o mundo trabalhando em favor disso, vai ficar muito difícil, Sophie, especialmente porque nós aqui do Brasil, a gente consegue fazer algumas coisas, mas as potências mundiais, elas precisam e devem contribuir muito mais do que elas têm contribuído até agora. Exato, exato. A gente entra aí na questão da justiça climática, né? Que nos países do norte global, e quando a gente, deixar bem claro, quando a gente fala de norte global, a gente não está falando de norte geográfico, a gente está falando do ponto de vista geopolítico, né? Os países do norte global são os maiores responsáveis pelo que está acontecendo, enquanto os países do sul global são os que tendem a pagar o maior preço justamente porque, por serem mais pobres, acabam não tendo tanto para investir em adaptação. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, que tem muita gente que tenta usar esse discurso como justificativa para dizer: não, vamos continuar explorando combustível fóssil. É isso aí, eles se desenvolveram desse jeito, a gente tem que se desenvolver também. Não é assim que funciona. Para a gente conseguir evitar um completo colapso climático, todos os países têm que parar de investir em combustíveis fósseis. A gente não tem como parar com isso amanhã, mas tem que fazer o possível para parar o mais rápido possível, né? A última coisa que a gente precisa agora é abrir mais poços de petróleo, explorar mais mina de carvão. Mas existem outras formas de cobrar esses países por isso. Para começar, a maioria desses países assinou um acordo no qual eles iriam investir dinheiro na adaptação, né, e mitigação do clima nos países mais pobres. Iriam mandar dinheiro
e eles não estão cobrindo isso. Não estão cumprindo. E, inclusive, tem um relatório muito bom que mostra que, inclusive, eu não vou lembrar agora qual que é o nome do relatório, mas procurem aí no Meteoro o vídeo que eu fiz para o Meteoro.xp uns 2 anos atrás sobre refugiados climáticos, que mostra que esses países estão investindo mais em reforçar a fronteira para evitar que os refugiados climáticos invadam seus países do que em investir na prevenção das mudanças climáticas. É uma coisa assim absurda. A gente tem que cobrar, por exemplo, que eles parem de querer cobrar royalties sobre as tecnologias que são necessárias para evitar as mudanças climáticas. Porque tem isso, a gente tem que parar de usar combustível fóssil. Tá, então vamos investir em energias renováveis? Vamos investir em energias renováveis. Mas a patente é nossa, vocês vão ter que pagar para a gente para usar. Não, eles não apenas tinham que estar parando de cobrar royalties, como deveriam estar fazendo transferência tecnológica. Falando em refugiados climáticos, a gente tem que estar cobrando que eles recebam esses refugiados climáticos, né? Porque é muito lindo fazer esse estrago todo e daí depois querer fechar a fronteira e dizer que as pessoas que estão sendo vítimas desse estrago não podem ir para lá se refugiar. Então tem muitas, muitas formas da gente cobrar dos países ricos. Não é a gente querer dar uma de louco e dizer, não, eles se desenvolveram dessa forma, vamos nós nos desenvolvermos também, porque esse desenvolvimento não é mais possível. Querer continuar explorando combustível fóssil, querer continuar desmatando a essa altura do campeonato, o desenvolvimento que a gente vai conseguir é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora. E trazer a COP para cá também é um jeito de colocar o Brasil com mais foco, conseguir mostrar um pouco mais do que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, mas também das potencialidades que a gente tem no país. Então, sim importante trazer o evento para o Brasil. A gente se torna protagonista nesse momento da discussão. Sofia. E só para encerrar, um comentário ali no nosso chat do Jam. Belém e o Pará estão recebendo bastante investimento com essa COP30. Finalmente, agora a gente tem que deter o crescimento do governador bolsonarista que ignorou os alertas. Aí é fodas. Pois é, então também tem isso, né? Estão gastando dinheiro com essa COP. Gente, isso aí é investimento para a região, sabe? Não dá para olhar só do ponto de vista de gasto. E é engraçado como quando está sendo investido no norte, de repente vira gasto. Perfeitamente. Clube do Fim, podemos? Bora lá. Clube do Fim, Clube do Fim. Sofia, explica para nós o que é o Clube do Fim, por gentileza. O Clube do Fim é o nosso grupo de membros aqui, né, de apoiadores do canal, que ajudam a gente a continuar trazendo essas notícias aqui para vocês com uma pequena contribuição mensal e ganham aí como uma vantagem acesso antecipado a alguns dos nossos vídeos e também a chance de participar do nosso grupo exclusivo de apoiadores. Boa, e temos aqui uma curadoria de conteúdo que só o pessoal do Clube do Fim lá recebe, mas a gente traz aqui também, lá eles recebem antes, tá? Dá uma olhada no que a Sofia trouxe aqui pra gente. Sofia, para variar, animaizinhos fofinhos, vamos dar o play. Uma girafinha. Eita! Tem um risco. Mas todo mundo tá rindo no final. A criança tá rindo, a mãe tá rindo, então ficou tudo bem. Vai ficar pra eternidade essa lembrança aí. Se essa criança tivesse jogado o jogo do Super Nintendo, Rei Leão, ela saberia que girafas podem te ajudar a ir para outros lugares, inclusive subir dessa forma aí. Olha só. Cara, é incrível a força que tem no pescoço, né? Consegue levantar a criança como se não fosse nada. Um pescoço. Girafinha E aí não fica bem claro. Eu vou contar pra vocês que quando eu era criança, uma vez eu fui no Beto Carreiro World e fiz a mesma coisa que essa criança aí, de dar comida na boca da girafa. A girafa não me levantou. Mas na época que me chamou a atenção quando tava dando comida na boca da girafa foi outra coisa. Ela tem uma língua imensa. Sério, se essa girafa quiser, ela enrola a língua no seu braço inteiro. Tá aí, curiosidades aí no Animal Planet do Meteor. Sophie, obrigado, viu?
Eu que agradeço. Tchau, tchau. Bom, tá aí na tela para você que o QR Code é só escanear e se tornar membro do Clube do Fim para ter muito mais conteúdo. Um grande abraço, até a próxima.